Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o conteúdo sobre números racionais. A gente vai trabalhar a multiplicação de números racionais. A gente pode trabalhar essa multiplicação de duas formas. A primeira é em forma de fração e a segunda é de forma decimal. Por exemplo, a gente tem aqui 6 terços vezes menos 5 quartos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é observar os sinais. Aqui a gente tem 6 sobre 3, não tem sinal, então a gente vai considerar que é positivo. Quando não tem sinal é positivo. E aqui o 5 quartos ele tem o sinal aqui de menos. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar os sinais. Mais vezes menos dá menos. Então a gente já tem aqui o sinalzinho de menos na nossa resposta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador por denominador. Aqui a gente vai ter 5 vezes 6, a gente vai ter aqui ó, 5 vezes 6. E aqui a gente vai ter 3 vezes 4. 5 vezes 6 dá igual a 30. Aqui o 30 é bem bonitinho na direita. E 3 vezes 4 dá igual a 12. Então a gente vai ter menos 30 sobre 12 avos. Simplificando essa fração, a gente vai ter menos 5 meios. Por quê? Porque eu simplifiquei aqui por 6. E é o divisor comum entre 30 e 12. 30 dividido por 6 dá 5. E 12 dividido por 6 dá igual a 2. Por isso que a gente tem como resposta menos 5 meios. No próximo exemplo a gente tem menos 4 quintos vezes menos 7 terços. Observando os sinais, a gente tem menos vezes menos, que dá mais. E a gente vai fazer a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores. Numerador por numerador e denominador por denominador. A gente vai ter 4 vezes 7, que dá 28. E 5 vezes 3, que dá igual a 15. Então a gente vai ter mais 28 sobre 15 avos. Como o 28 não possui divisor comum com o número 15, a gente deixa essa fração do jeito que está aqui mesmo. Mais 28 sobre 15 avos. Agora, a multiplicação de número racional na forma decimal. Exemplo, 3,45 vezes 1,5. Primeiramente, a gente vai armar nossa continha desse jeito aqui. E a partir disso, a gente vai efetuar a multiplicação. 5 vezes 5 dá 25, baixa o 5 e sobe o 2. 5 vezes 4 dá 20, com mais 2 dá 22. A gente baixa o 2 e sobe o 2. 5 vezes 3 dá 15, com mais 2 dá 17. 3,45 vezes 5 dá 17. 1725. A gente não vai considerar a vírgula agora. Por isso que eu falei 1725. Mas continuando, a gente vai fazer a multiplicação aqui por 1. Né? No caso, o 1 aqui. Se a gente desconsiderar a vírgula, a gente vai ter na casa das dezenas, né? Então a gente acrescenta um zero aqui, para depois começar a multiplicação. Aí 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 3 dá 3. Agora que a gente achou aqui os resultados, a gente vai somar 1725 com 3.450. 5 mais 0 dá 5, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 4 dá 1, se a gente baixa o 1 e sobe 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3 dá 5. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos contar aqui quantas casas a nossa vírgula vai andar. A gente vai considerar tanto 3,45 quanto o 1,5 aqui. A vírgula está aqui, é entre 3 e 4, então ela vai andar 1, 2, 3 casas com o número 5. Então a gente vem aqui, uma casa, 2 casas, 3 casas. A vírgula vai ficar entre o número 5 e o número 1.
É um conteúdo bem simples, você só tem que ter atenção na hora de contar as casas decimais para acrescentar a vírgula no resultado. Pode ser que alguém se confunda com a relação da adição e da subtração, que a gente usava vírgula abaixo de vírgula. Mas aqui a gente não vai utilizar isso, a gente vai usar a quantidade de casas decimais que a gente tem. Outro exemplo, 12,34 vezes 1,23. A gente vai armar nossa continha aqui da seguinte maneira, né? 12,34 vezes 1,23. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter 3 vezes 4, que é 12, baixa o 2 e sobe 1. 3 vezes 3 são 9, com mais 1 são 10, baixa o 0 e sobe 1. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 é 7. E 3 vezes 1 é 3. A gente escreve aqui o resultado. Agora a multiplicação por 2, a gente considera aqui o valor posicional do 2, então acrescenta aqui o 0 embaixo. E continua aqui com a multiplicação. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. Agora a gente vai continuar a multiplicação com o número 1. Considerando que o valor posicional dele, a gente vai acrescentar 1, 2 zeros, para então continuar a multiplicação. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Agora a gente vai somar aqui os nossos resultados obtidos para achar o resultado final. 2 mais 0 dá 2, mais 0 dá 2. 0 mais 8 dá 8, e 8 mais 0 também dá 8. 6 mais 7 dá 13, com mais 4 dá 17. A gente baixa o 7 e traz o 1 aqui para cima. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 4 dá 8, e 8 mais 3 dá 11. A gente baixa o 1 e sobe o 1 aqui para cima do 2. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5. E aqui o 1 a gente não tem nada para somar com ele, a gente repete aqui embaixo. Agora que a gente achou o nosso resultado 151.782, a gente vem aqui para cima na multiplicação e vai contar quantas casas decimais a gente tem. Aqui em cima a gente tem 12,34, a vírgula está aqui entre o 2 e o 3, e a gente vai contar uma casa, duas casas, continuando aqui embaixo, 3 casas, 4 casas. Ou seja, a nossa vírgula vai andar 4 casas aqui no nosso resultado. Inicialmente ela está aqui, então ela vai andar 1, 2, 3, 4. A nossa vírgula vai ficar entre o 5 e o 1. A gente vai ter um resultado total de 15,1782. Para encerrar aqui o nosso vídeo, a gente vai fazer uma questão da atividade semanal de vocês, que é a questão 2 do segundo encontro, que diz o seguinte: Dona Regina foi ao supermercado e o quilograma de carne custa R$ 34,67. E ela comprou 8 quilos de carne. Quanto ela gastou? Então essa questão quer saber a quantidade total que a Regina gastou do dinheiro dela, né? Sabendo que o quilo de carne custa R$ 34,00, R$ 34,67, a gente só vai multiplicar pela quantidade de quilos que ela comprou. Ou seja, a gente vai ter 34,67 vezes 8. Então a gente tem aqui 8 vezes 7, que dá 56. A gente baixa o 6 e sobe o 5. Continuando, a gente tem 8 vezes 6, que dá 48, com mais 5 dá 53. A gente baixa o 3 e sobe o 5. Novamente aqui a gente tem 8 vezes 4, que dá 32, com mais 5 dá 37. A gente baixa o 7 e sobe o 3. E a gente tem por último 3 vezes 8, que dá 24, com mais 3 dá 27. Opa!
Agora, para a gente finalizar nossa resposta, a gente vai contar quantas casas decimais tem o número 34, né? Porque o 8 não possui casa decimal. 34,67 possui duas casas decimais. A vírgula está entre o número 4 e o 6. Então, a gente vai considerar aqui uma casa, duas casas. Então, na nossa resposta, a vírgula vai estar aqui do lado do 6 e ela vai andar duas casas decimais. Então, ela vai vir para cá, uma, duas. Ela vai parar entre o 7 e o 3. Então, a gente vai ter como resultado 277,36. Então, Dona Regina gastou R$ 277,36. Pronto, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ajude vocês a entender esse conteúdo, que é um conteúdo simples, basta você ter atenção. Eu tô ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.